como estão vocês? Espero que todos estejam bem. E para dar continuidade ao que nós começamos a ver na aula anterior, que era o tema sobre a África e a civilização egípcia, que essa civilização era fascinante, preparei aqui um pequeno resumo para vocês, que eu acho que assim fica mais fácil para que vocês consigam entender de uma maneira mais simples o conteúdo que nós estamos propondo, tá? Nós vamos falar da história hoje do Antigo Egito. Localização, Nordeste da África, tá? Aqui eu fiz um esboço para simbolizar o rio Nilo. Por quê? Porque o rio Nilo, essa civilização, ela se desenvolveu nas margens desse rio. Segundo Heródoto, o Egito é uma dádiva do rio Nilo. Ou seja, ele só existe porque tem um rio Nilo ali que acaba, digamos assim, tão generosamente fornecendo água para essa região. Trata-se de uma região bastante seca e que se tornou fértil devido às inundações que acontecem, as cheias que acontecem no rio Nilo. Por quê? Porque durante esse momento dessas cheias, vocês imaginam assim, uma grande enchente. O rio transborda, junto com as suas águas, ele acabava deixando muita lama ao seu redor. Essa lama, ela era chamada de humus. Esse humus, ele era utilizado como fertilizante para conseguir desenvolver ali o plantio, o cultivo dos produtos que eram comercializados, consumidos pelos egípcios, certo? Então, Egito, principal rio, o Nilo, quer dizer, desculpe, principal rio do Egito, que acaba, digamos assim, ajudando a desenvolver essa civilização. Para se proteger de seus inimigos, muitas vezes, ou para se proteger, não só para se proteger de seus inimigos, mas também para conseguir levar a água do rio Nilo para as outras regiões, eles acabaram fazendo o quê? Diques. Diques é a mesma maneira que se você pegasse hoje, fazer aquelas valas para irrigar as arozeiras aqui dessa nossa região, que são tão constantes, né? Ou seja, você pega a água lá do rio Itajaí, através da vala, você direciona para as arozeiras, para que a produção aumente. Isso foi uma técnica desenvolvida pelos antigos egípcios. Vamos começar lá do comecinho. A história do Antigo Egito ela é um pouco diferente do atual Egito, claro, não só um pouco, muito diferente. O Egito existe ainda atualmente, um país um pouco diferente, vocês viram naquele vídeo que eu enviei para vocês na semana passada, mas sobre o Egito Antigo. Inicialmente, nessa região, ela era formada por clãs. O que são clãs? São tribos, são famílias que se acabaram, digamos assim, ocupando, habitando essa região. Eles eram divididos em nomos é aldeias, vilas, né, para nós. Esses nomos, eles eram governados pelos nomarcas, e esses nomarcas, eles dividiram essa região. Baixo Egito, que era o norte, que usava uma coroa vermelha, o governante, né, o nomarca. E Alto Egito, que era ao sul, que usava uma coroa branca. Então, o Egito ele tinha duas regiões independentes entre si. Mas acontece que lá por volta do ano de 3200, Menes, ou Menes, conforme você tem a pronúncia, ele acaba fazendo o quê? Unificando esses dois reinos. Por isso que ele usa uma coroa, né? Que tem, representando os dois reinos, uma parte vermelha e outra parte branca. Tá? Com isso, eles acabam se fortalecendo e se tornando uma grande civilização. E a história do Egito Antigo, ela se divide o quê? Basicamente em três períodos. O Antigo Império foi aquele império que foi um momento de paz, de prosperidade, onde que foram construídas as três maiores pirâmides que já são destaque no Egito hoje. São as pirâmides da planície de Gizé, do Planalto de Gizé, que seriam Quéops, Kefi e Miquerinos. Por quê? O que eram essas pirâmides? Essas pirâmides elas serviam para ser o túmulo dos faraós. Por quê? Porque os antigos egípcios eles acreditavam muito na vida após a morte. Então eles procuraram desenvolver uma forma, uma maneira de conseguir conservar o corpo, porque você imagina assim, que eles acreditavam que o espírito voltaria, a alma voltaria, retornaria ao corpo. Mas para que isso acontecesse, seria preciso o quê? Seria preciso que esse corpo ele estivesse intacto, que ele estivesse conservado para conseguir receber essa alma. Para isso, desenvolveram o processo de mumificação, que acabou auxiliando nas descobertas da medicina também. Por quê? Porque com isso eles acabaram descobrindo como funcionava o corpo humano. De que forma que era realizado esse processo de mumificação. Quando o faraó acabasse falecendo, ele acabava morrendo, o que acontecia? Eles pegavam, retiravam seus órgãos. Esses órgãos eles eram colocados em
vasos canópicos. Esses vasos canópicos, por exemplo, se eles abriam uma parte aqui do lado, né, um pequeno corte, desse corte era retirado, por exemplo, retirava-se todas as vísceras, tudo que tem dentro do interior do corpo humano, menos o coração. Por que eles não retiravam o coração? Porque eles acreditavam que o coração era que transmitia a inteligência, que era a fonte da sabedoria. Eles ainda não sabiam que a inteligência vinha do cérebro, tá? Porque eles achavam que eles sentiam com o coração. E esse coração, ele ficaria ali dentro, por quê? Porque mais tarde, como que eles eram politeístas, isso quer dizer o quê? Que eles tinham vários deuses, eles acreditavam em vários deuses. Então eles achavam que eles passariam pelo julgamento. Nesse julgamento de Osíris, que é o deus da morte, deus Anubis, o que teria que acontecer? Simplesmente seria retirado o coração, que ficou nessa múmia, ele seria pesado em uma balança. Sabe aquelas balanças mais antigas com os dois pesos? Então, de um lado o coração, do outro lado uma pena. E esse coração ele teria que ter o quê? Da pena. Por quê? Porque se ele não tivesse o mesmo peso da pena, ele seria considerado que o morto acabou, digamos assim, não tendo seus pecados perdoados, ele não conseguiu provar, digamos, a sua boa conduta aqui na Terra, então ele não vai poder voltar, essa alma não vai voltar para o seu corpo. Essa alma seria devorada pelos espíritos, tá? Então, voltando aqui, eles pegavam, por exemplo, tiravam o fígado, botavam no vaso canópico, retiravam os órgãos, tem diversos vasos canópicos. Vocês percebam que esses vasos canópicos, eles tinham o quê? O formato, a cabeça de animais. Por quê? Porque eles veneravam esses animais. Como que eles eram, digamos assim, povos politeístas, tinham deuses para tudo até. Inclusive, muitos animais acabaram sendo mumificados nessa região, tá? E essas pirâmides, o que acontece? Elas, na verdade, foram catalogadas mais de 100 pirâmides no Egito. Só que as que mais se destacam, as maiores, são as pirâmides do Planalto de Gizé, Planalto de Giza, que seriam Quéops, Quéfren e Miquerinos. Essas pirâmides, elas são sempre uma um pouco menor do que a outra. Por quê? Porque é o avô, o filho e o neto. Então elas foram construídas em tamanhos menores, porque em respeito sempre aos mais velhos. Dentro dessas pirâmides, eles guardavam os tesouros que eles acreditavam que o faraó iria precisar depois que ele voltasse à vida novamente. Tá? Então, esse esplendor, essa história, a construção das pirâmides, ela se inicia no Antigo Império. No Médio Império, o que acontece? A conquista da Núbia. A Núbia, atual Sudão, é uma região aqui bem próxima, ó, aqui é o Egito, representando, né? Para que vocês consigam se situar. Esse aqui é o continente africano. A Núbia é uma região bem próxima do Egito e ela acaba sendo dominada pelos egípcios. Mais tarde vamos ter uma reviravolta ali. Por quê? Porque nós vamos ter um momento em que a Núbia acaba dominando o Egito e acaba instaurando a dinastia dos faraós negros. Mas nesse Médio Império nós temos a conquista da Núbia. Não bastando somente isso, quando os egípcios eram uma grande civilização, um povo com, poderíamos dizer assim, que queria aumentar as suas fronteiras, o que eles acabam fazendo? No Novo Império, eles acabam alastrando essas fronteiras para a Síria, para a Fenícia e para a Palestina. E também para os povos da Mesopotâmia, mais ou menos os povos que ficavam nessas regiões aqui, tá? Certo, pessoal? Eles acabam se desenvolvendo dessa maneira. A questão dos faraós negros, nós vamos ver quando nós vamos estudar os povos da Núbia, que é o nosso próximo tema, tá? Os egípcios, além do processo de auxílio na medicina, devido à sua mumificação, que eles aprenderam todas as práticas de como desenvolver o corpo, como funcionava, poderíamos dizer assim, o corpo humano, nos ajudar na arquitetura. E tivemos várias contribuições, poderíamos dizer assim, dessa importante civilização, que acaba se desenvolvendo no Nordeste da África. Eu espero ter ajudado.